Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do Timão porque o dia foi tenso. Teve invasão de CT, pressão pra cima de dirigente, viagem de Duílio e o Luan tá de volta na pauta. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos. Bom, amanhã começou com uma invasão no CT Joaquim Grava, e quando eu digo invasão, dessa vez é invasão mesmo. Porque muitas vezes a gente vê, e isso é comum, infelizmente, na minha opinião, essas visitas frequentes de integrantes de organizadas ao ambiente de trabalho do jogador de futebol. No centro de treinamentos, muitas vezes o que acontece é que a diretoria, e aí não é exclusividade do Corinthians, vários clubes adotam essa prática, por conta dessa relação nem sempre tão saudável com as organizadas. Eu respeito as organizadas, acho que elas têm um papel fundamental na construção da identidade do clube, na manifestação política, na presença no jogo, mas essa relação ela é complexa. Nem vou entrar aqui no mérito, porque isso renderia não um vídeo, mas um documentário. Muitos clubes, por conta dessa relação, abrem as portas do CT para que alguns integrantes, alguns líderes dessas organizadas cheguem até lá, conversem com alguns líderes do elenco, com muitas vezes o treinador, alguns dirigentes, façam as suas cobranças, normalmente de forma pacífica e tudo mais. Dessa vez não foi o que aconteceu. Até estava programada uma visita, só que antes disso acontecer, um grupo de 20 pessoas, nem vou denominar aqui como torcedores, rasgaram a tela e invadiram um dos campos do centro de treinamentos, onde estava acontecendo a atividade, o treinamento com o elenco principal dos jogadores do Corinthians. E aí, por que isso aconteceu? Exatamente para pegar todo mundo treinando. Porque a conversa estaria programada com alguns jogadores separados lá para conversar com os integrantes das organizadas. Quando você invade no momento do treinamento, você encontra todo mundo. E aí houve até, pelos bastidores, pelos relatos, correria, seguranças tentando intervir, e os caras conseguiram, inclusive, fazer cobranças a todos os jogadores que lá estavam. Também exibiram faixas e cobraram muito a saída do diretor de futebol, Roberto de Andrade. Ex-presidente, não é a primeira vez que a pressão sobre ele é muito grande. A própria Gaviões da Fiel, que é a principal organizada, já manifestou nota exigindo a saída do Roberto, o que nunca aconteceu. O Roberto é do grupo político que comanda o Corinthians há mais de uma década e um homem de confiança do presidente Duílio Monteiro Alves. E o Duílio já disse a fontes que não vai mudar digamos ali, os seus pares, tanto o Roberto quanto o Alessandro Nunes. Então, e honestamente, aí aqui vai uma opinião, vocês acham mesmo que a saída do Roberto vai mudar alguma coisa? Vai impactar diretamente em alguma mudança significativa no comando do Corinthians? De verdade, vocês acham que a figura do Roberto de Andrade saindo vai mudar alguma coisa? E aqui não tá um fã do Roberto, tá? Muito pelo contrário. Não tenho nada contra nem a favor, não o conheço. Acho que a gestão dele como presidente teve vários problemas. Mas assim, eu acho que o foco que tem que ser a diretoria, pelas escolhas, pela cobrança, tem que ser, especialmente o presidente, é que o presidente não pode sair, ele tem que cumprir o mandato, ele está no seu último ano de mandato. Então, obviamente, daqui a pouco o direcionamento vai para outro dirigente que representa esse grupo para que haja uma mudança lá, mas eu honestamente não vejo como uma mudança significativa a saída de um dirigente, honestamente. De qualquer forma, essa invasão, vamos chamar daquilo que ela é, crime, invasão de propriedade privada. Você pode aqui achar que os jogadores têm que ser cobrados. Você pode achar aqui que os dirigentes precisam ser cobrados. E está tudo certo. É direito do torcedor. Espaço democrático permite isso. Agora, no momento que você invade uma propriedade privada, aí está errado. Nenhuma organizada reivindicou, digamos assim, essa invasão. Se posicionou sobre essa invasão. Dentro desse grupo estavam integrantes de várias organizadas, então não dá para saber quem orquestrou, quem coordenou, se teve o apoio dos líderes dessas organizadas. O fato é que foi uma invasão.
E invasão é crime. O Corinthians se posicionou dizendo que vai entregar as imagens para as autoridades e, infelizmente, eu preciso dizer que, pelo menos até onde sei, na tendência dos fatos é que nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas o que aconteceu, repito, foi um crime, não pode acontecer. A questão do protesto pacífico, de erguer uma faixa, de fazer um cântico na frente do CT, de se manifestar, enfim, sugerir uma conversa, uma visita, e o clube permitir isso, porque o clube permite, está tudo dentro da lei, né? Pelo menos dentro da lei. Você pode não concordar. Isso não está dentro da lei. Isso é completamente fora de questão. Você invadir um ambiente de trabalho, imagine você trabalhando lá, seja lá qual for a área que você desenvolve. Ah, mas jogador de futebol ganha muito. Eu não vou entrar nessa questão, porque ele ganha muito porque a profissão dele rende muito, é uma profissão completamente diferente, tem outras complexidades que não cabe aqui a gente ficar analisando. Mas é a profissão do cara, é o trabalho dele. E não vai mudar, não vai fazer ele fazer um gol ou ter um comportamento diferente. Aliás, pode até mudar negativamente na minha avaliação, se você está trabalhando e chega um cara lá com o dedo em riste te cobrando. Não acho que é a melhor solução, mas enfim, acho que isso também é debate para vocês aí, né? Nos comentários a gente pode debater sobre essa questão. Eu jamais vou concordar com esse tipo de coisa. Repito, protesto, manifestação, faixa, cartaz, cântico, reclamação, conversa, diálogo, tem que ser. O torcedor, ele tem todo o direito. Dessa forma, não. E aí já falei que a pressão sobre o Roberto de Andrade não é de hoje. Ele mesmo já falou ao GE, ao Globoesporte.com, dizendo que só sai se o Duílio quiser. E o Duílio não vai querer que ele saia. Então essa situação não vai mudar. Sobre o Duílio, cara, o Duílio está viajando. E a gente está tentando descobrir o motivo dessa viagem. A única pista que nós tivemos é que essa não é uma viagem pessoal. Então, no momento em que as coisas estão se aquecendo para a retomada dos campeonatos, o Corinthians agora tem um período aí de preparação para estrear no Brasileiro, 15 ou 16 de abril contra o Cruzeiro e talvez um pouco antes pelo sorteio da Libertadores, né, que vai acontecer no dia 27 de março, pode ser que estreie uns dias antes ali na fase de grupos, a tendência é essa, então tem mais uns dias aí. O Duílio está viajando para fora do Brasil, provavelmente buscando algum reforço. A gente não conseguiu descobrir nem para onde, nem qual reforço. Assim, tá bem misteriosa essa a viagem do Duílio, mas pode ser um indicativo de alguma situação, né? De algum reforço, de alguma contratação, porque a gente já tinha falado aqui que no início da semana o Duílio queria dar uma resposta. Ele está no último ano de gestão, não conquistou nenhum título ainda, está muito pressionado para que no segundo semestre o Corinthians dispute os títulos das principais competições, mas ele precisa reforçar em alguns setores. Tem algumas carências significativas e ele precisa buscar esses reforços. E precisa ser um reforço de impacto para que a torcida se acalme, até para a gente não ver esse tipo de coisa que aconteceu. E o Luan, vejam só, eu falando do Luan de novo. O Jorge Nicola deu uma informação de que o Luan está sendo cogitado nos bastidores do clube para ser um eventual substituto a Renato Augusto, quando ele não puder atuar, como aconteceu na partida contra o Ituano. Eu tentei contato, inclusive, antes disso até, nos últimos tempos, com pessoas ligadas ao Luan. E realmente obtive a informação de que ele estava buscando uma aproximação com o Lázaro, com o elenco, mudando o seu comportamento, tentando jogar no Corinthians no seu último ano de contrato. Isso também estava sendo simpático ao clube, que não tinha outra solução a não ser essa. Porque negociar com outro clube não tem funcionado. Não funcionou com o Santos, outros clubes que procuraram o Luan não quis ir, e o Corinthians pagando, sei lá, 90% muitas vezes do seu contrato, deixando um clube pagar um salário irrisório lá, não estava sendo bom negócio nesse sentido, até porque ele não correspondia, então não gerava um valor de mercado a ponto do Corinthians recuperar o dinheiro, não estava fazendo muito sentido. Então daqui a pouco se chegou à conclusão que o melhor para todo mundo seria o Luan jogar. Ele tem um ano de contrato, ele está recebendo salário, o Corinthians está precisando de um meia, e se ele tivesse comprometimento, se ele quisesse, se ele se integrasse ao grupo, e se o Lázaro tivesse a habilidade para fazer com que ele voltasse para o time, ele poderia ser uma peça importante.
E aí a última informação que eu recebi era essa, de que o Luan estava envolvido nesse processo, estava tentando. A gente não sabe se isso ainda vai acontecer, né? Mas que ele estava tentando, estava se esforçando para que ele seja aproveitado, enfim, pelo Lázaro. Se ele vai ser reintegrado ou não, a gente não acompanha mais treinamentos, a gente não frequenta mais o CT, então a gente não tem como saber. O que eu tenho pela parte do jogador é que sim, está havendo uma aproximação. E eu sei que ele gera muito debate entre os torcedores, né? Porque até agora ele não conseguiu corresponder. Será que agora vai? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!